A pergunta é bem simples, direta. Você se irrita? Não precisa, fala a verdade, tá? Não precisa fingir. Esconda o jogo, não. Tá? Não vai dar uma de namastê onde você está, não. Vai saber a verdade. Tem gente que fala, cara, eu acredito que quem clicou em não aqui, clicou sem querer. Não pode ter 10% de gente que não se irrita aqui. Então, que você dá lá no... Eu acho que até o mentor lá na dimensão superior de vez em quando dá irritada com a gente aqui, aprontando aqui embaixo. Isso que a gente aprende aqui, né? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Até esse vídeo também é para eu não me sentir tão mal. Você se irrita com a voz de alguém? De alguma pessoa? Tem alguém que você não gosta? Uma voz? Voz? Cara, eu não gosto de... Não sei se é porque eu sou músico, não sei se... Eu sei. Tem gente que eu não gosto da voz. E a voz da pessoa me irrita profundamente. Eu não sei se ela emite uma energia, uma tonalidade, uma frequência. E eu percebo, e às vezes eu vou analisar a questão da voz e demora um pouco. E eu já bati várias vezes que tonalidades estranhas, claro, com vídeo suas exceções, né, questão de patologias e tal, elas realmente batem com a personalidade. Tem alguma coisa ali que, principalmente quando a pessoa força a voz para ser bondosa. Meu amigo, eu pego na hora, velho. Hoje, eu queria conversar um pouquinho. Cara, já vai me dando nos nervos ali. Eu falei, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Eu não vou mentir. Eu tenho que fazer sorriso falso, me irrita. Tem gente que sorri o tempo inteiro e você sabe que ela não está sorrindo. É só uma máscara visual. Me irrita. Isso. Por que você está sorrindo? Não, por quê? A questão de... Você está sorrindo por quê? Eu quero saber. Não, a gente entende que o mundo é um mundo político e tal, que a gente negócio de falsidade aí. Mas está sorrindo por quê? Por qual motivo? Tem lugares que você entram, ambientes que as pessoas... Eu não sei se isso foi uma questão traumática em mim também, se foi eu despertando, porque antigamente eu entrava... Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no centro espírita, eu estava saindo do corpo e tal, então eu já sabia que o mundo espiritual existia, já sabia, conheci o curso da minha mãe, conheci muito... Eu vi um ou outro espírito mais legal, não sabia quem era, mas eu vi. Aí eu entrei no centro espírita pela primeira vez. Cara, eu olhei para as pessoas, eu tive certeza que eram todos seres de luz. Tava tocando uma flautinha, tinha um cara no canto assim, de olho fechado, como assim. Aí eu falei, nossa, velho, cheguei num lugar aqui, alto. E aí você fica ali, eu não sei se isso é a inocência da gente com o tempo, ou se é a gente que amadurece ou até apodrece mesmo, internamente. Mas vocês conseguem perceber sorrisos falsos? Vocês percebem? Cara, eu percebo, velho. Empatia forçada, quando alguém começa a fazer empatia demais. Eu não devia me importar. Que muitas vezes eu não me importo, na verdade. Mas tem algumas pessoas que eu pego bronca e eu não sei dizer porquê. E eu fico pensando se essa pessoa não pareceu com alguém que eu não gostava. Aí eu fico tentando analisar, ver porquê. Aí eu vou analisar a personalidade. É uma personalidade complicada, velho. Gente superficial falando coisas estranhas, com barulho, com cara, sei lá, com política, com cara de coach motivacional, que tudo é... Isso eu não tenho mais saco para isso. Até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre eu não tenho mais saco, até foi os tipos de despertar. Os passos para o despertar. Num dos passos eu falo exatamente isso, da encheção de saco. A gente começa a estudar a espiritualidade, a gente vai vendo tudo, a gente fica meio motivado a fazer curso não sei da onde, a gente começa a admirar todo mundo, de repente você vira um chato. Eu considero um chato de galocha hoje, mas eu sou um chato assim, na minha, mas sou chato, porque, velho, tá difícil.
Se eu disser a você que eu não me irrito, eu estaria sendo falso comigo, eu estaria mentindo para mim mesmo. Tá? Então, é por isso que eu estou botando esse tema hoje. Esse tema é para abraçar a gente. Mas dizer que a gente não deve achar isso bonito. Tem que trabalhar isso, tá? Mas não devemos também achar bonito coisas superficiais, pessoas que parece que a gente até deve respeitar. A pessoa está naquela fase de, sei lá, de viver um mundo de Bob, de fazer aquela cara de política, cara de paisagem. Mas chega uma hora que a gente não tem nenhuma paciência com isso. Então o que a gente faz? Não sei se é a idade, talvez seja também, mas acho que não é só, viu? Eu fui piorando. Isso foi piorando. Aí eu comecei, eu conflitado e preocupado, eu comecei a questionar por quê isso foi acontecendo. Pessoas que eu admirava, eu não admiro mais. Eu não sei se eu fiquei mais chato, fiquei mais radical. Eu não sei se eu fiquei mais lúcido ou menos lúcido. Por isso que eu estou aqui. Então você vai aqui, ó. É coisa para pensar esse vídeo, tá? Não, o vídeo eu vou trazer questionamentos e direções, tá? Se você é daqueles que manda não me irrito não, eu tenho uma novidade para você. Vocês 4% aqui de 200 e poucas, 230, diz que não se irrita. Jesus se irritou. Tem na Bíblia. Buda saiu correndo para a floresta de saco cheio. Chico Xavier tinha dias que não falava com ninguém. Ficava de mau humor. Tá lá, um lindo dos casos de Chico também. Esses caras eram, no sentido, tirando o Chico no comparativo com Buda e Jesus, mas pelo menos que a gente conhece, que estava na nossa geração aqui, eram caras de alta capacidade de fazer o bem, né? Não estou falando de dois mestres e Chico, que era um cara mais próximo da gente, mas com uma capacidade impressionante de fazer o bem. Então eram caras extremamente preparados, assim, e se irritaram, ficaram calmos no canto deles ali, às vezes, se chatearam, né? Tem coisas que a gente chama de positividade tóxica. Nós temos que olhar. Você está com o mundo caindo na sua cabeça, mas tem que parecer bem. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Nós não devemos nos jogar de cabeça. Tô mal lá, não. Nós devemos pensar, poxa, estou num dia difícil, perceber o que está acontecendo, não permitir com que a gente caia nas vibrações mais pesadas, sei lá, de um troço nos perseguindo também. Mas ter que fingir uma positividade, ou até às vezes dar um conselho para uma pessoa que está mal, é péssimo isso como espiritualista. A pessoa está péssima do lado, e às vezes a gente está mal mesmo, está num dia ruim, está numa fase ruim, e a gente vem com aquela positividade tóxica. Então a gente tem que sempre tentar ser um pouquinho mais humano, né? Tanto com a gente, como com os outros, para abraçar as pessoas nessas dificuldades e até mostrá-las que elas são seres humanos. Quando você se afasta demais, dá raiva, velho. A gente sente, é sério, tem pessoas que se colocam como seres de luz, que você fala, rapaz, eu não consigo fazer isso. Não agora, talvez lá, mas ela já, o ser de luz será. Você dá um aperto ali, como é que é? Lembra sempre daquela história que eu falei já do Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi, ele era o cara que passava, todo mundo pegava nele, chegava a pegar nele assim. Para pegar energia, me abençoa, ora por mim, joga água benta. Então ele passou a ser, fez sucesso, fez um disco que vendeu 2 milhões de cópias, erguei as mãos e dai glória a Deus. O que aconteceu com ele? Entrou numa depressão, papai. Por quê? Ele só cuidava dos outros. Tá, no sentido ele era positividade tóxica total, porque ele não estava bem por dentro, não percebia isso. Estava dentro da máscara inconsciente da igreja, quer dizer, era um padre numa posição de você está ali, você nos abençoa, nós somos os fiéis. Mas era um ser humano. Emagreceu, tal, quase parou tudo de vez, voltou, deu a volta por cima, depois ficou forte, ficou malhado. Agora tem o padre, né, desse tamanho, assim, não pode mais mexer nele, não. Então tem que dizer, tudo é energia, tal, vou vibrar alto, que namastê o quê, meu irmão? Às vezes tem que pensar um pouquinho mais como ser humano, se aceitar como tal, tá? Aí você está naquela rodinha de espiritualidade, você não pode fazer uma crítica. Tem gente que é muito chata,
Eu já fui chato assim. Você não pode falar nada que a pessoa te dá um sermão. Rapaz, hoje eu tô com raiva. Toma cuidado, porque os encostos, nós temos que vibrar nossos chakras. Você fica com ódio no coração. Tem que tomar cuidado para não ser esse chato de galocha. Não, velho, é isso aí. Vem cá, tá tudo bem, vamos tomar uma, vamos pedir um iFood, tá? Você vai ficando bravo comendo, pode ser? Dá um jeito inteligente de ajudar, né? Aquele sorrisinho que só Deus para ter piedade da alma, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque vira de fato o sermão da montanha, né? O sermão da montanha, não, pô, só fica mais na sua, tal. Às vezes dá um jeitinho mais inteligente, chega perto, espera. A pessoa tá na baixa sintonia, tá, mas agora aquela hora não adianta fazer nada, só deixar, ficar ali e tal. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Do seu lado, pode ficar, fica do jeito que você quiser, tá? Tô com você. Isso é legal, tá? Aí, às vezes, claro, tem jeitinho de chegar do lado, mas não fazer a pessoa se sentir mal. Porque tem isso também, tem aquele baque da positividade tóxica que você fala, quanto mais você fala, mais a pessoa se sente mal. Eu tenho tomado bastante cuidado com isso, eu tenho mudado isso em mim. Aliás, a gente continua melhorando. Que gostoso falar que nós continuamos melhorando, né? Permitindo que não só eu seja quem sou, por exemplo, eu e a Carita, eu sempre falo a Carita, você sente seu coraçãozinho como você quiser sentir. Se quiser ser, tá tudo bem, seja você. Tá? Porque às vezes nosso comportamento, até as coisas que eu costumo ser mais humano, porque assim, você inconscientemente você molda uma personalidade ao lado a tentar ser alguma coisa para agradar ou para estar do lado. E não, você tem que ser você. Ser você também significa errar. Olha, eu escorreguei, sabia que eu não deveria, mas eu estou com raiva agora. E às vezes é importante ver isso. Às vezes é importante abraçar a pessoa nas suas dificuldades. Velho, está com raiva de quem? Às vezes é importante fazer a pessoa desabafar com você. Não, uma pessoa, não sei o que. Eu falei dessa pessoa. Foi que a Salma Cebosa fez. Me conta aí. Vamos lá pegar ela agora, está fazendo capoeira. Derruba esse corno, uma queixada no meio do queixo. Um queixado lá com o Cacarita falou com o queixo mesmo assim. Um martelo voador nessa criatura, né? Então, às vezes, é importante se abraçar um pouco. Não estou falando para você, você não vai fazer isso. Mas isso é uma forma de você estar do lado da pessoa, até fazer a pessoa aliviar um pouco. Eu me lembro uma vez que eu estava num centro como doutrinador, né? Aí eu fui lá fora. Aí tinha uma pessoa que estava de mal com a vida, assim, uma mulher, tá mal. E eu vim com aquela doutrinária espírita da época. Olha, eu mudei depois, fui mudar. Aí, na hora eu segui os conceitos espíritas e tal, mas a projeção astral ela não deixava fazer isso. Eu falava, mas é importante a gente relevar tal. Mas ela chorou quando eu conversava com ela, uma senhora, tinha uns 60 anos. Como isso foi nos próximos de 1996, nem sei se essa senhora está mais aqui hoje. Aí, em determinado momento, eu olhando assim para ela estava mal. Aí eu falei, cara, me deu uma intuição. Eu cheguei e falei, olha, vou dizer uma coisa para a senhora. Eu não sei como é que você também aguenta tanto peso. Eu falei assim, mas é muito forte. Porque eu não ia aguentar. Cara, você acredita que quando eu falei para ela que ela era sofredora, ela melhorou? Foi quando ela melhorou? Achei super estranho aquilo. Depois eu fiquei um tempo pensando, cara, eu fiquei falando bem para ela, não adiantou. Na hora que eu disse que ela era forte, que eu mesmo não aguentaria aquilo, parece que ela se sentiu, ela falou, cara, eu sou forte, sou mais forte que esse rapaz que está aqui. Então parece que assim, é como se de uma forma inconsciente, e eu falei aquilo realmente de fato, porque a história que eu ouvi dela era eu queria ter falado aquilo desde o começo, mas acabei usando aquelas cartilhas da época lá, né, não tinha culpa, era novo, sei lá, uns 17 anos, 18, era novo. E que coisa. Então veja que interessante. Isso não é espiritualidade, é um personagem. Aí eu pergunto para você tem personagem dessa bondade tóxica em você? Faltou um pouco mais de humanidade, entender como é que são as naturezas das pessoas. Cara, sabe quando foi que eu entendi isso? Eu fiz um vídeo recentemente sobre hormônios em mulheres.
vou ser bem sincero para vocês, esse módulo de saúde da mulher, amanhã começa a toxicologia, vocês vão me ver estudando também sobre isso. Mas o módulo de saúde da mulher foi um módulo difícil, até certo ponto chato, não por causa da mulher, por causa dos processos todos, é muito complicado, não a mulher. As coisas dos estudos eram bem chatas de estudar. Mas ele me ensinou tanto, que demorou tanto para ver uma coisa tão simples como aquela, a complexidade entre a parte espiritual, o corpo feminino e a interação dessa parte hormonal, espiritual, e conseguir trazer isso para a consciência e processar aquilo daquele jeito. Quanto tempo demorou para ver aquilo? Então, por isso, a gente precisa olhar o ser humano de uma forma mais humana. Porque às vezes você via, por exemplo, minha mãe nervosa porque minha mãe estava no climatério, na menopausa, ela passou por uma fase difícil, sozinho, ninguém entendia nada. E nós não entendíamos, e muitas vezes eu ali dentro do mundo espiritualista, já espírita, falava, minha mãe está obsediada. Era só isso que eu falava. Tá com obsessão, ela tem espírito do lado. Ora ali, eu chegava, em vez de apoiar, não, ela tentava, na medida do possível, não existia conhecimento para ajudar. Então, às vezes, a gente tem que olhar a pessoa, você, eu, sofrendo, ou sentindo as coisas, irritados, e ter um pouco de compreensão. Cara, as pessoas têm, nós temos, claro, com as devidas intenções de entendimento de consequência, você vai se irritar, mas tem consequência, né? As consequências reais energéticas, ela existem, mas paciência. Quer dizer, eu não posso nem ser humano, que vai ter espírito, desculpa seu espírito, eu vou me irritar, eventualmente. Se você vai se aproveitar disso ou não, não é problema meu, você que vai responder pelos seus karmas depois. Sou eu como ser humano e você como ser que mora no umbral também não está exatamente equilibrado, né? Então eu tenho direito a sentir uma reação disso. A gente gasta uma energia incrível para manter essa fachada. E é uma energia inconsciente. Consciente, chega a ficar ali fingindo que é bom. E não é um bicho ruim até no coração, sente raiva, sente vontade de ver gente sofrer às vezes, sente inveja, sente ciúmes, fortemente, não gosta de uma determinada pessoa e finge gostar pela questão da espiritualidade. Eu não estou falando para tratar mal nem nada, cara, é o seguinte, nós temos sentimentos, nós temos que observá-los, olhar, mas também temos sentimentos esses que nos fazem, não por acaso, encarnar nesse ambiente. E eles são difíceis. São complicados, são verdadeiros. E com a conexão com a psicologia, a Brené Brown, que já trouxe várias vezes aqui, fala da vulnerabilidade e da autenticidade. Ela diz que a gente fabrica essa imagem para não ser rejeitado. A gente cria um personagem miserável para parecer ser bonzinho, não só para os outros, é um processo inconsciente para você. Não, vamos alinhar nossos chakras. Velho, meus chakras hoje estão desalinhados e depois eu me organizo. Agora eu vou ser um pouquinho de ser humano. Não vou explodir, não vou fazer nada, mas eu preciso entender meus sentimentos, abraçar, como eu já até fiz um vídeo aqui, as minhas sombras um pouco. Aí fica aquela coisa, bondade sem verdade vira personagem. E personagem ninguém ama, porque personagem ninguém conhece. E você não é. Você que está se mostrando para os outros. E o pior de tudo, isso pode passar por uma fase tão grande que você passa a não conhecer nem mais você, mas a pessoa cria o personagem espiritualista, fala bonito por aí afora, não sei o quê, quando chega em casa a realidade aparece, então ela entra em conflito, porque ali ela nua e crua, sentindo todas as nuances humanas, moldadas por uma pesada doutrina, às vezes, ruim, que não é legal, que distorce você de olhar quem de fato você é. Eu não estou dizendo que você tem que ser ruim. Eu estou dizendo que a gente tem que olhar quem nós somos. E eu me irrito. E está tudo certo. Vou começar a trabalhar, a começar a melhorar isso. Me irrito. Claro, eu preciso ser educado. O ato de eu me irritar vai fazer com que, às vezes, eu não seja educado, mas eu preciso, pelo menos, ter mínimo de educação para falar, eu estou irritado. Provavelmente, se eu discutir, vou fazer besteira, mas eu preciso, pelo menos assim, eu sei que estou irritado. Então, eu sei que tem risco de eu, se eu não tomar cuidado, passar do limite da sanidade. Então, essa é uma linha difícil de controlar. Então, nem todas as pessoas vão ter a mesma compreensão que eu estou falando que nós temos que ter com as pessoas que são seres humanos. O mundo é malvado, papai.
As pessoas não vão ter, elas só querem, por isso que nós viramos personagem. As pessoas só querem bom dia de elevador em todos os lugares que você for. Você não pode dar não tá bem hoje, tô não, velho, tô péssimo hoje. Maria, esses... Rapaz, não fale com fulano lá, fulano tá na energia horrorosa. Não pode ficar, não. Não, nós espiritualistas somos seres de luz, namastê. Acendemos o incenso no chakra básico que sai pelo buraco do nariz a fumaça. A verdade é que sua raiva, sua irritação não é inimiga, ela é um GPS, ela é uma informação. Quando você se irrita com algo, o seu corpo está gritando. Escuta aqui, tem algo errado. Errado com o que você está dentro de você. Tá? Não ressoa, isso aqui você tem que dar uma olhada. Aqui, ó, é um alarme. Alguma coisa está em estado de... E às vezes a pessoa está irritada pela questão hormonal. E é uma questão humana. Como já falei disso, na TPM, por exemplo, a mulher fica... Você sabia que eu falei lá. Quando a pessoa sabe que é o estado de depressão, né? Depressão você fica com 40 a 50% a menos de serotonina. Serotonina, menos. A TPM, a mulher fica igual. Só para você ter ideia. Então, meu pai, você com serotonina baixa, o pisar de uma pessoa te dá raiva, velho. A pessoa pisou, te deu raiva. Você fica irritado com qualquer coisa. Então, por isso que também é um alarme. Nós temos e devemos entender, olha, estou nervoso, por que estou? Por que eu estou irritado desse jeito? Da onde veio? Se às vezes eu fico irritado por um monte de coisa. Tem frustrações, eu não me lido bem com frustração. Eu vou falar uma coisa para você, eu me lido mal com frustração. E eu vou fazer um experimento com vocês, eu vou querer que vocês olhem. Quem aqui já percebeu, olha que interessante, que eu tenho TDAH? Que eu troco de assunto, que eu esqueço, que eu falo rápido, que eu me balanço, que minhas unhas são ruídas, se eu começo uma coisa eu não termino direito, um monte de coisa. Um monte de gente já percebeu. Pois eu vou fazer um experimento com vocês aqui, vocês vão assistir, eu vou tentar fazer estou fazendo um diagnóstico, eu tenho até aqui, um diagnóstico de TDAH, tá? E vou provavelmente tomar machuca o cabelo, aqui, tá aqui, ó. Aqui tá esses dias aqui, machucando aqui em cima, lá de cá. Aqui. Tá vermelho aqui. Fico o tempo todo, cara, se não tomar cuidado, me machucando. O tempo todo. Não é só isso. Eu tenho uma mente extremamente acelerada, eu não consigo prestar atenção nas coisas direito. É bom por um lado, né? Mas a minha mente é barulhenta. Então, como é que você sai do corpo? Como é que você é espiritualista? Sendo. Eu faço um esforço horroroso para fazer todas as coisas que eu preciso. Tudo que eu posso. Aí eu me irritei esses dias. Eu estou para pegar uma receita de uma medicação, essa que eu vou tomar, e quando o dia que eu for tomar, vou tomar online com vocês para vocês olharem, ela muda em meia hora. Se eu vou mudar durante a live, para ver o que vai acontecer. Eu fui lá tentar pegar a receita, porque vai demorar para chegar outra, tal. Eu sou ansioso, impulsivo, rápido, assim, tudo para mim é para ontem. Eu começo a coisa, muitas coisas não termino, várias. Aí eu fui lá, não deu certo. Aí eu voltei, eu não percebi que eu voltei frustrado. Mas eu voltei. Por que eu não percebi que eu voltei frustrado? Por causa da desgrama da espiritualidade. No meio do caminho, eu voltei e falei, não, velho, tudo bem. É isso aí, às vezes a coisa errada. Eu fiz um processo psicológico de falar comigo, como eu falo, muitas vezes no sentido da espiritualidade. Só que eu estava verdadeiramente, eu fiz uma reflexão sobre isso. Eu me frustrei, eu me irritei, eu estava irritado. Mas eu mascarei, eu fiz agora isso. E esse assunto não está aqui por acaso. Eu mascarei minha irritação com espiritualidade falsa. Eu estou falando a você que inconscientemente eu fui falso comigo mesmo. Mas não tanto. Porque eu observando a lucidez é a capacidade de você observar as coisas e o caráter é a capacidade de você alterá-la. Perceber que a coisa que aconteceu e ter caráter de alterar ela. Peraí, eu percebi isso aqui. E assumir isso. Então, o caráter é amigo, o irmão da humildade. Caráter, quando eu percebo uma coisa, ou vou a mim mesmo e falo, não, Saulo, era isso. Você estava errado. Ou eu vou a alguma pessoa e falo, me desculpa, velho.
senti o que eu fiz, sair do caráter não é só acertar. Também ao errar, chegar no ponto, seja para você ou para outra pessoa, e falar isso aqui. Então eu acho que tive caráter de chegar para mim e falar, eu estava irritado, fiquei irritado e não soube lidar com a minha frustração. E tá tudo bem. E me abracei, cara, nesse aspecto. Me abracei. Por exemplo, você sabe por que você viu quantos estudos eu fiz aqui? Eu fico super irritado com a capacidade de algumas pessoas, você não tem noção onde tem isso, de algumas pessoas aprenderem rápido e eu não. Eu não sou burro, eu faço um monte de coisa, mas eu me sinto burro às vezes. Você fala, nossa, que absurdo, sabe? Porque eu assisto a mesma aula que 30 pessoas assistem e a pessoa só assiste uma vez, eu tenho que ver 50 para ficar com a nota mais baixa do que ela ainda, por causa da desgrama do TDAH. Não consigo focar 100%. Minha amiga falou um negócio lá, eu já faço um comparativo, eu falo, não é bom. O TDAH não é de todo ruim, é bom porque você fica mais criativo, tal, em outros pontos. O problema é que nisto você se lasca, porque se na hora que precisa da concentração você não tem. Não é idade, eu sou assim desde criança, Rosa, desde criança sou assim. Eu tive notas baixas a minha vida inteira. Sempre passei, nunca, mas sempre passei de ano, mas passava ali, e meu pai não entende, mãe não entende, professor não entende. Na época que eu estudava, ninguém entendia essas coisas, eu era moleque que não gostava de estudar mesmo, né? Não consigo manter atenção em lugar nenhum, não dava. Isso é desde o dia de hoje, tanto que tem coisa, quando eu quero gravar, eu gravo, basta você ter a atenção certa no lugar certo, né? Mas isso também me irritava. Então assim, tem coisas que violam o nosso limite, tá? Viola porque você está sendo falso com você está sendo tóxico também com você mesmo, sem perceber, porque a gente se irrita e diz que não, e a gente está negando quem nós somos. O certo é ficar irritado? Lógico que não, velho. A gente tem que trabalhar isso, tá? A gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Sabe qual é o pior problema disso? É que algumas coisas você nunca percebe. Você só vai perceber depois de um tempo. O próprio TDAH, uma coisa que eu passei a vida toda sabendo que era mediano, mas fiquei na minha. E essa questão de nós queremos ser gente boa o tempo inteiro em meio a sensações verdadeiras, humanas, também é uma falsidade nossa. Inconsciente. Nós não fazemos porque queremos. Mas a espiritualidade faz isso com a gente. Você lê um livro, você quer ser igual a pessoa. Você quer seguir o que a pessoa fala, né? Nós falamos sobre quantos temas aqui no canal. Quantas coisas não são colocadas e a gente tenta estudar. Então nós queremos nos tornar uma boa pessoa. Mas a que preço? Né? Gabor Maté, em O Médico Psicólogo, fala sobre quando o corpo diz não, ele mostra que quando você reprime sua emoção, você finge estar bem. Seu sistema nervoso fica confuso, seu corpo fica confuso. E você sabe o que aconteceu você sabe o que acontece com o corpo confuso? Ele adoece. Literalmente. A raiva é seu corpo dizendo, olha, eu preciso que você dê atenção a isso aqui. Alguma coisa não aconteceu que não deu certo. Existe um sentimento humano que precisa ser olhado. Eu preciso que você olhe de verdade. O que a gente faz? Ignora ele, tentando passar por cima das sensações. Ou se adaptar, né? Não vou sentir raiva porque Deus não gosta. Porque eu vou para o umbral. Minha energia vai ficar ruim. Meu chakra, então vou fazer vou engolir sapo, né? É bem legal essa coisa de pensar. Aí a gente percebe que dentro dessa coisa de gente boa se irrita e você ser falso com você, a gente exige demais da gente, será? Eu acho que sim. A gente às vezes está, sei lá, fazendo coisas e não tem lucidez perfeita para tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que isso acontece com todos nós aqui. É quase um processo filosófico de observar a si mesmo, né? Tem algumas pessoas que eu assisto bastante, né, na internet aqui. Eventualmente algumas pessoas, bastante não, mas eventualmente aparecem os vídeos dessas pessoas. Aí eu vou vendo, né? Aí eu vendo as pessoas, às vezes está sempre sorrindo, sempre falando alguma coisa positiva, sempre com uma palavra entre aspas dentro. E eu fico pensando, cara, essa pessoa está bem demais sempre, velho. Por quê? Aí, por exemplo, hoje eu vim aqui e estou falando, o que se espera?
E as pessoas falam isso, que você esteja sorrindo, você é um guia, tem que tomar cuidado, você é um cara que transmite luz. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, nossa, Saulo, era bom a época não sei o quê, que você era assim. Eu sou a mesma coisa, velho. Só brinco um pouco menos, um pouco mais aqui e acolá, mas é a mesma coisa. Mas as pessoas, elas cobram que você seja o que elas acham que deve ser. Aí o que acontece com isso? E se você não tem lucidez, principalmente qualquer um, tá? Mas eu estou numa posição que eu sinto também isso. Você vira um personagem. E a capacidade de você não virar um personagem é você não ser nem antagônico a isso e nem o que as pessoas querem que você seja. Então você vai no meio e perceba quem sou eu no meio disso tudo. Qual é o caminho da espiritualidade que a gente tem que ver, tá? É esse meio que a gente tem que dar uma olhada com calma. É sério, cara. Muita gente diz para você como é que você tem que ser. E se você não tomar cuidado, é uma pessoa que falou em um universo gigantesco. Tá. Não quer dizer que você vai estar certo sempre, tá? Jung falava sobre a sombra. Aquela parte que você não quer que ninguém veja. A parte irritada, a parte egoísta, a parte que tem ciúme, a parte que não quer falar, não, e que não quer explicar. Nós fingimos ser felizes, fingimos não estar mal financeiramente, fingimos... Passamos maquiagem, né? Usamos um monte de coisa para tentar passar. Aí Jung falava, prefiro ser inteiro a ser bom. Ele falava, mesmo inteiro pela metade. Que profundo, né? Ser inteiro é você estar com a sua luz e a sua sombra conversando sem briga, sem negação. Ser bom, fingido, é matar a sombra, enterrar ela viva e a sombra começa a assombrar. É quando vira um problema mesmo. Então, irritar-se faz parte do senso humano que nós temos que trabalhar junto. E mais do que isso, quando você vê alguém pensar sobre isso, nós vivemos num mundo de molde. Se tudo, a sociedade é um molde. Se você sai do molde esperado, é passível de julgamento. É passível de análise, olha, análises superficiais, né? Análise momentânea. Ninguém tem paciência muito com nada. Ou você é exatamente como daquela forma, ou não vai dar bom. Então, por isso que ninguém se irrita. Porque irritar-se seria você demonstrar uma personalidade que não está dentro do contexto, do escopo aceitável ou não julgável da sociedade. Por isso que esse tema está aqui, está tudo bem no finalzinho. Né? Você continua a mesma pessoa, gente boa, mas o tema é sobre irritar-se e tá tudo bem. E as pessoas, como eu estou falando de irritação e trazendo exemplos sobre isso, chegam-se a pensar, o Saulo está irritado. Não estou, agora não. Estou filosofando. Quando eu vou pegar um tema, alguma coisa que acontece, trago para cá, como o tema é esse, parece que é isso, mas não é. Tá. Aí tem um monte de coisa que nos irrita, na verdade, tá? Isso não quer dizer que a gente não tem que melhorar, e é esse ponto que a gente vai falar. A gente sabe que é um espiritualista, e nós que estudamos a espiritualidade, nós temos que olhar, de fato, a nossa personalidade. Olhar de boa, não ser falso. Tentar ver o que está ocorrendo, o que eu posso fazer para, no meio dessa vida que eu estou louca, que eu estou andando, eu tentar arrumar isso. Como é que eu faço para organizar isso? E não só, eu preciso respeitar o que eu estou sentindo, e a respeitar o que está acontecendo ao redor de mim também, o que é difícil, né? Sabe o que é legal do plano espiritual no desencarne? Que não tem fingimento. Lá, os seres são quem são. Por exemplo, por que você acha que os encostos são bravos? Porque não existe encosto fingindo ser bom, velho. Ele pode até passar para você em determinado momento, mas a personalidade dele é clara e se você estiver do lado dele, você vai ver. Não existe, você não vai conseguir fingir. Você não consegue mentir no plano astral. Não consegue fingir. Isso é muito bom. Infelizmente, o corpo físico tem essa parte boa que nos consegue esconder algumas sensações, tá? Mas não é bem assim que geral acontece no astral. Eu penso assim, no começo a gente se irrita, explode na pessoa, depois se arrepende, fica culpado, você tem ali a ressaca moral para as pessoas que têm sensatez, depois você tenta energeticamente se compensar, pede desculpas quando dá para pedir, mas segue mais ou menos magoado ou não preparado para uma próxima que virá. O certo seria a gente se irritar, entender o que sentiu, entender de onde vem, segurar para não reagir fortemente,
percebendo que está irritado, que pode falar a verdade para a pessoa ao redor, às vezes, cara, estou extremamente irritado com isso aqui, movimentar, observar, porque aí você aceita o diagnóstico, estou irritado, com essa sanção, olha, às vezes são coisas bobas, às vezes são coisas até sem sentido. Tinha uma pessoa que eu não entendia muitos anos atrás, essa pessoa ficava irritada quando ela queria que só eu fosse amigo dela. Se eu tivesse qualquer outra pessoa que fosse amiga minha, ela ficava irritada. Era um amigo. Era amigo de infância. E eu nunca entendi aquilo. E eu achava, eu ficava muito irritado. E eu tentava entender porque que ele tinha aquele sentimento de posse, de controle, né? De irritação. E eu julgava muitas vezes, rapaz, hoje eu queria ter conversado com ele, fala, cara, tentar olhar de um jeito, tentar olhar, abraçar para o outro lado, ver que não teria nenhum problema. Então tem pessoas que têm sensações que a gente não entende por que elas têm. E por exemplo, essa irritação dele é uma irritação sem sentido, é uma irritação infantil, mas ela é fato, ela existe, e ela está na gente às vezes, né? Tá. Você já viu aquelas coisas de meditação que você fala que você está irritado, você conta até 10? Elas funcionam mesmo. Antes, elas vão funcionar para o seguinte: você percebe que está irritado, que vai dar ruim, né? Então, eu costumo até falar para a Karen, eu estou irritado, mas está quietinho aqui, eu fico mais quieto, né? Tá tudo bem e tal. Você realmente fico quietinho, fecha a mente um pouquinho para ver se eu consigo. Aí eu já percebi que estou irritado. O ruim é quando você não percebe. Quando você percebe, você não percebe, você fica tentando fingir que não está. Aí vai continuar com aquela sensação te ruminando por dentro sem que você trabalhe ela. Uma frustração que você tem. Às vezes eu fico irritado por besteira. Sei lá, uma coisa que você faz que, sei lá, vou fazer um musical e os caras derrubam o meu vídeo por causa de uma música que eu toquei. Aquilo me irrita. Me irrita porque a sociedade, eu acho uma sacanagem, assim, esses domínios, não tem o que fazer. Aí então eu pego, às vezes eu me via pegando, não, rapaz, isso faz parte do mundo, tal, abraçando, mas eu continuava irritado e criava uma máscara para aquilo. Aí o que eu faço hoje em dia? Eu tento resolver. Eu vou lá no vídeo agora, vou cortar a parte da música que ele disse que tá ruim e vou deixar o vídeo do jeito que tá lá, tal, eu vou me adaptando, tal, eu já percebi que eu tô irritado. E quando eu começava a agir entendendo que eu estava irritado e agia, eu melhorava. Eu melhorava muito rápido, aquilo saía de mim e ficava bem, logo em seguida, tá? Quando você não finge estar bem, eu não vou fingir estar bem, olha, eu estou irritado com você, chegar aqui aliás, deixa eu ver uma coisa aqui, hoje é aniversário do nosso amigo Renato, se eu não me engano, tá? Não sei se é hoje, mas todo jeito, Renato, um grande abraço para você, tá? Não estou irritado com você. Não estou mais irritado com o Beto, por exemplo. Vamos dizer que eu esteja irritado com ele. Um grande feliz aniversário para o Renato Linhares, galerinha. É bonitinho, né? Ele está aqui, ó. Em vez de estar lá curtindo, tomando uma coisa, né? Está aqui com a gente ouvindo falar sobre irritação. Eu sei de luz, né? Estou irritado com o Beto, por exemplo. Qual é o certo? Não, ser Humberto, somos seres de luz, tal, tá tudo bem, te perdoa. Não, estou irritado com você, Humberto, porque você me deu um headshot no Fortnite. Eu era seu amigo. Você chegou por trás. Aí você fala pra ele, cara. Tem que falar. Não é seu amigo seu, né? Aí você resolve. Não, ele vai, cara, besteira. Pô. Daria de novo. Vacilou, daria outra. Mas assim, tem que falar. Por isso que a gente não faz. A gente não conversa muito sobre isso. Você quer chegar para as pessoas e falar. Tá? Por que isso acontece? E às vezes você está irritado e está errado. Várias vezes eu fiquei irritado com situações e que eu estava errado. Esses dias eu fiquei irritado com... A Carita que me salvou. Eu fiquei irritado por uma coisa, porque um determinado grupo que eu estava apagou a mensagem minha. Eu falei, por que apagou a minha mensagem? A mensagem tão boa. Fui eu que tinha mesmo que apaguei a mensagem. Como? Não sei, meu encosto pegou meu dedo, clicou ali e apagou a mensagem. Eu não sei como, foi eu que apaguei a mensagem. E eu fiquei irritado. Outro dia eu estava irritado lá na faculdade porque tinha um cara que era chato. Aí eu fui ver, o cara não estava chato, o cara estava mal, velho.
E eu estava irritado com o cara, achando que ele estava chato. Então, às vezes, nós precisamos dar uma olhadinha, porque a irritação, às vezes, ela passa por dentro de uma ação que não é lógica. É uma idiotice, na verdade. Várias vezes eu fiquei irritado com coisas que não deveria. Então, assim, de vez em quando, cadê meu negocinho aqui? Toma um banho de folha. Aqui, ó, peraí. Isso é folha, viu? Não é aquilo que você está pensando, não. Folhazinha. Tá? Ó. Minha câmera chega, travou. Essa folha da boa, viu? Peraí, só um minutinho. Rapaz, essa folha aqui é da Jamaica. É porque, na verdade, minha câmera travou porque esquentou, tá? Mas esquentou por quê? Jamaica no meio aqui. Não é um banho de limpeza, às vezes. A gente tem que se cuidar. Na hora que eu botei a folha aqui, lá, toc! Então a gente tem que cuidar da gente, entendeu? Apesar de a gente estar irritado, o mundo não tem culpa da nossa irritação. Mas você não nega a sua irritação, mas você cuida de você. Dá uma olhada, faz a meditação, conta até 10, reza. Você quer ver uma cena que me deu raiva? A cena do nosso lar. Quando André Luiz manda, o mentor manda André Luiz beber, botar água na boca e fechar assim. Me deu raiva aquela cena. Que mentor, filha da mãe? O cara não pode nem reclamar um pouquinho, não pode lá, não. Eu fiquei, você lembra dessa cena, nosso lar 2, se não me engano, não foi? Não engula, fica um. Quando quiser falar mal de alguém, bote água na boca, fica assim, um. Eu fiquei bravo. Não, rapaz, deixa o cara acabou de sair do umbral, o cara desencanou agora, veio da situação difícil, deixa o cara se recuperar, rapaz, calma, quer ficar irritado, pode ficar, tá? A gente se abraça, assim, você é irritado mesmo, tá? Aí você até consegue ajudar o cara. Foi no primeiro, né? Foi no primeiro aquilo. Você, em que situação, eu queria que você escrevesse aqui no chat, ó, tem 3% de pessoas aqui que não se irritaram. Eu acho que as pessoas clicaram errado, tá? Não existe pessoas que não se irritam, eu acho, nesse mundo. Você começa a irritar a criança e vai pro resto da vida. Mas quais são as situações que te irritam? Que você escrevesse aqui. Você viu que no videozinho que eu coloquei algumas aqui. Voz, pessoa, eu não sei porquê, eu tenho algumas pessoas que eu tomo cuidado com isso. Alguns tipos de padrão de face, de rosto que eu não gosto. Eu não sei se é instinto, não sei se é DNA, não sei se é alguém que eu conheci, não sei se é uma falha. Só pela pessoa ser o desenho do rosto dela, eu não gosto. Eu olho pro desenho do rosto da pessoa, eu não gosto. Aí eu fico me esforçando, falei, calma, eu preciso olhar melhor para dentro dessa pessoa, ela tem alguma coisa. E eu já percebi que eu tenho, e não consigo controlar, é incontrolável, tá? Tom de voz também é um deles. Determinadas conversas que estão tendo, eu fico irritado. Por exemplo, eu tava fui lá no consultório médico, aí tinha um senhor sentado. Eu fiquei pensando se ele tinha alguma dificuldade, por isso que eu deixei para lá. Mas ele estava simplesmente vendo story de política alto. Mas quando eu digo alto, era volume máximo no celular. Não, porque o Lula não sei o que, Bolsonaro não sei o que lá. E passava o Lula para lá da Bolsonaro, não sei o que lá. Eu fiquei assim, velho, que alma cebosa da moléstia sentada aqui dentro, que sem noção. Aí eu fiquei pensando, esse cara tem algum problema de audição, ou ele está com algum problema até de dificuldade mesmo de percepção externa, né? Porque você está em estado de normalidade e está sem senso nenhum. Ainda dei a ele um mínimo de exceção, mas eu saí dali naquele dia, eu fiquei olhando para ele e falei, não é possível que ele não vai baixar esse negócio aí, mas não tem o que fazer, não tem. A gente vai pegar um monte de sem noção pelo mundo. Você sabe o que é noção? Vou explicar. Você sabe quando é que você tem noção? Tem gente que faz as coisas e não percebe. Enquete. Você se considera, não minta não, que eu vou fazer pergunta aqui para você. Essa pergunta não adianta, mas eu vou fazendo assim. Você se considera uma pessoa
com noção? Uma coisa sem noção é aquela que, se todo mundo fizesse, o mundo estaria pior. Sem noção é assim. Fumar no ambiente. Se todo mundo fumasse no ambiente, estaria uma droga. Ver uns stories no meio de um lugar de espera médica. Se todo mundo fizer aquilo, vai dar ruim. Pegar papelzinho no chão, jogar no chão. Levar a caixinha de som para a praia. Qualquer coisa, só se pensar. O que você faz, sei lá, buzinar, passar pelo posto, não pagar, burlar algum tipo de situação. Essas coisas me irritam. Eu faço esforço para não, percebo. Outro dia eu estava dirigindo, hoje estava eu e a Caritas, estava indo para o lugar, aí tinha um cara com um Porsche na minha frente. Aí o cara me fechou com um Porsche sem usar o sinal. Eu falei, olha, se eu tivesse poder, esse cara estaria, o poder seria o seguinte: para ter um Porsche tem que dirigir bem. Ele perderia o Porsche, daria um Uno Mille para ele a partir de agora. Ele só pode dirigir um Uno, porque não usa seta. Não pode, só poderia ter. Não seria por preço. Os caras conseguissem uma pessoa com um carro melhor porque ela dirige melhor. Seria assim um mundo. Então, aquele cara dirige bem, isso aqui não. Tira o Porsche dele. Para que você vai andar de ônibus? De metrô, melhor. Você não precisa. Eu fiquei irritado. E eu fiz um discurso assim, me irrita a falta de educação, me irrita a alma cebosa, me irrita a gente mentindo, pelo amor de Deus, como me irrita a gente mentindo, espiritualista mentiroso, me irrita profundamente. Gente que finge ser médium, me irrita profundamente. Outro dia eu estava perto de uma pessoa espiritualizada, estava eu num podcast, essa pessoa ia falar depois de mim, essa pessoa chegou. Eu sou ligado, né? Tô sempre ligado aí nas coisas. Sentou ali, isso aqui é Saulo, tudo bom? Como é que vai? Tal, isso aqui, tal. Ela sentou assim e falou, seu pai, não sei o que. O cara assim, na frente de todo mundo, tinha um monte de gente. Ele fez uma consulta espiritual pro cara na hora. Eu não sei se ele queria me chamar a atenção das outras pessoas que estavam ali, mas não tinha nada a ver o contexto. Você via claramente que era uma mentira, velho, que não é uma coisa que o cara está vivendo dessa mentira. Mas era claro, era óbvio. Então, depois eu perguntei para a pessoa que eu conhecia, não tem nada a ver com o que ele falou com meu pai. Então, fora que a galera tem falado por aí, né? Me irrita profundamente. Eu preciso trabalhar isso. Não estou certo, estou errado. Eu preciso aprender que, como disse na Bíblia, haverão falsos profetas, sei lá o quê. Não me considero melhor que eu não me considero melhor que ninguém. Acho que todo mundo é aqui embaixo, igual a mim, igual a você. Só isso que eu acho. Quando o cara sobe demais, eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho que todo mundo é meio Zé Cu aqui embaixo, entre um pouquinho de ser bonzinho, um pouquinho mais ou menos. Nós vamos seguindo menos que, sabe? Quando o cara é muito fantástico. Outro dia eu estava aqui, aí eu estou passando aqui meu celular. Pô, aquelas coisas que a gente faz, né? Aí aparece um sujeito falando assim. Eu estava sentado. Aí do nada, vou mudar a história um pouquinho para não ficar claro que falou isso. Aí do nada, a caneta que estava em cima da minha mesa escreveu num papel. A caneta, sozinha, escreveu no papel dele assim. Não sei o que, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. O papel, a caneta. Aí eu ouvindo aquilo assim. É possível? É possível. Aí eu fico irritado. Eu falei, meu Deus, velho. Como é que pode? Como é que pode? Outro dia eu estava num lugar, aí encontrei uma pessoa, né? Aí essa pessoa chegou pra conversando com a gente. Não, eu assisto um... Deixa eu ficar quieto. Eu vou acabar falando besteira aqui, deixa quieto. Mas me irrita, velho. Me irrita porque eu sei que são pessoas que estão usando a boa vontade das pessoas, entendeu? Usando a boa coração delas, me irrita, velho. Um monte de coisa me irrita, assim. Aí eu tenho que tentar, Elane, obrigado. Eu tenho que tentar fazer um trabalho para parar, não deixar isso acontecer, eu fico tentando fazer, e não fingir que não estou me irritando também. Não, são irmãozinhos de luz perdidos. Um dia a sua consciência vai despertar. Aí tudo vai te lascar com essa conversa.
Não dá, eu conheço essas conversas todas, não adianta nem falar isso comigo. Eu conheço isso aí de cabeça para baixo, tá? Sei isso aí tudo. E acho que esse é um caminho ilusório. Errado é errado, a gente não pode se desesperar, elas vão continuar existindo, mas não podemos nos aceitar coisas erradas. Você não pode passar no lugar e começar a entender aquilo como normal. Não pode. Eu nunca vou entender como normal a pessoa dormindo no chão. Nunca vou entender como normal você desrespeitar, você enganar os outros. Eu nunca vou entender como normal você fingir que está recebendo o espírito. Não vou, velho. Não vou. Não vou conseguir. Espero que eu não tomar meu remédio contra TDAH, eu não perca, acho que não. Essa minha raiva toda. Tá. Estou aqui nessa enquete que está aqui, ó. Você se considera uma pessoa com noção? 88% sim, 18% não. Esses 18%, 19% aqui são sinceros, tá? Boa parte dos 81% aqui não sabem que não tem noção. Não sabem. Noção é quando você não enche o saco de ninguém muito. Quando você, imagine, noção é exatamente aquilo que eu falei para você. Se você souber que você tem noção, não é? Se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo, como é que vai ficar? Sei lá, eu mando uma mensagem às 3 horas da manhã pro Renato. Pode acontecer no momento de urgência, mas do nada, sem noção. Imagine se o Renato recebesse 300 mensagens às 3 horas da manhã, o que ia acontecer com ele? Eu não ia dormir. Então, e você percebe que uma atitude é sem noção, se muita gente fizer aquela mesma coisa, não vai dar bom. Vai ser ruim. Então, aí não é... Né? Então, daí vem as atitudes. Sei lá, vou passar tem um monte de gente, um monte de coisa sem noção, velho. Sei lá, você vê uma pessoa casada e você manda mensagem para a pessoa interessada nela. Se o mundo todo fizer isso, o que acontece? Se a pessoa está uma determinada emprego, aconteceu comigo isso. Você vai lá no chefe falar assim, aconteceu comigo, eu era tecladista de uma banda, levei um amigo meu, eu parei de ser amigo daquele cara depois daquilo. Eu levei um cara, o cara era tecladista também, levei ele pro show do Bom Balanço. Ensaio do Otton, ia tocar Bom Balanço e Araqueto aquele dia. Banda Araqueto naquela época estava estourada. O Bom Balanço estava mais ou menos. Aí esse cara, levei ele no camarim. Aí fui lá fora, fui passar o som. Tava Pierre sentado, que era o cantor, no camarim. Aí Pierre, daqui a pouco eu saí para passar o som, né? O cara foi lá para fora, porque não podia ficar ali. Aí Pierre falou: Saulo, quem é aquele cara que você trouxe aí? Ah, amigão meu. Pô, Saulo. Ele perguntou assim para mim, assim mesmo: Pierre, se tiver uma vaga aí para mim, eu tô aí, tá? Ele não é tecladista? Eu falei assim: qual é a vaga? É a sua, né? Eu falei: sério que ele falou isso? Foi. Eu falei: porra. Então isso é uma coisa sem noção. E me deu raiva. Eu falei: caramba, velho, quem que eu tô com um amigo, né? Aí eu falei pra ele. Eu cheguei pra ele e falei: pô, velho, você foi falar com o Pierre, você falou pra mim, tá? Isso aqui e tal. Ele saiu dali, ele mesmo nunca mais falou comigo. Foi ele que não falou mais comigo. Eu, claro, não fui mais atrás, mas ele não veio mais atrás de mim também, porque desmascarei ele ali, né? Então, para isso você tira como o mundo, a noção é isso aqui. Por isso que o ato é o seguinte: você tem que estar irritado, tem que perceber que a irritação é uma atitude que não é legal, não é bom você ficar irritado, espiritualmente também não. Não faz bem você ficar irritado, mas nós vamos ficar ainda assim. Então, como eu ainda sei que preciso trabalhar isso, eu olho para dentro de mim. Esse é o final dessa parte do vídeo, tá? A gente ir para perguntas. Eu vou para a parte interna minha, falar: estou irritado por causa disso. Beleza, como é que eu faço para resolver? O que eu posso melhorar? Bom, isso aqui não vou resolver. Por exemplo, ficar irritado com gente enganando os outros. Eu fico irritado. Me irrita profundamente, irrita mesmo. Não me acostumo com isso, eu não me acostumo com o espiritualista mentiroso. Acho que devia fazer outra coisa, que não costumo. E já falei para mim isso, mas eu preciso aprender a conviver com isso. Não sei como, não sei, porque eu olho e fico chateado. Tanto que nas férias eu quero ver alguém fazer melhor, com raiva nos olhos. O melhor curso de projeção astral que já foi feito, com aplicativo, com técnicas de todos os lados, começo, meio e fim, tudo de graça.
Justamente é uma mistura, não deveria ser assim, mas é a minha raiva, eu estou com o lado do sítio da força que está me movendo nesse momento, tá? É uma mistura de mostrar que é possível, assim, sabe? Então, aí você fala, nossa, Saulo, não, cara, ó, acredite, o Saulo de 10 anos atrás é o mesmo que está aqui. Mas ele era legal, a mesma coisa, né? Eu aprimorei. Mas ele tinha muito dentro dele o amortecimento consciencial por causa da espiritualidade. Levava-se tudo meio que dando um jeitinho, sabe? Não. Hoje as coisas precisam ser resolvidas. Tem TDAH, bora ver. Tá com irritação, vamos ver. As coisas precisam ser olhadas e resolvidas com calma. Tá nervoso, tá não compreendendo, a gente precisa aprender a compreender, olhar como é que é de forma extremamente inteligente. Não mais... E bem-humorada também, tá? Continua bem-humorada. Só que mais no pé no chão. O mundo mudou, pai.